vamos trazer aqui a primeira pauta do dia. Meu querido Folo, o Lira disse que a aprovação do arcabouço fiscal é sinalização para o país. É isso aí. Texto base foi aprovado na terça-feira e votação de destaque segue nesta quarta. Este arcabouço fiscal, ou cala a boca e paga, ou estamos arruinados a partir de agora, quer dizer o quê? E aqui eu vou tentar ser o menos técnico possível. É um cheque em branco para que o governo consiga gastar mais sem depender de aprovação da Câmara. O teto de gastos exigia essa aprovação por parte da Câmara. Só que hoje a gente tem o Lira completamente cooptado, e não só ele, meus queridos amigos. Tem outra matéria que o Edson, não sei se ele já printou, Folo, sim ou não? Da Gazeta do Povo, que eu acho legal para vocês acompanharem, porque a votação foi expressiva, tá? A gente está falando aqui de uma votação, deixa eu pegar um número aqui que nessa matéria não tá, mas quem são os 372 deputados que aprovaram a regra fiscal de Lula? E quem votou contra? Cara, a Gazeta do Povo é maravilhosa. Como eu adoro a Gazeta do Povo. Muito boa. Aí você pega lá. Avante, Cidadania, partido pelo qual o Marco Antônio Villa saiu candidato aqui em São Paulo. Isso aí. Não se elegeu. Porque os eleitores são burros, e golpistas. MDB em peso, MDB todinho, PDT de esquerda, PCdoB, extrema esquerda, PL, meus queridos. Só que daí você pega a lista de deputados do PL que votaram essa excrescência, é só aqueles do centrão fisiológico que tinham um timbre do PL. Por isso que quando a gente fala de uma bancada de quase 100 deputados do PL, tudo conservador. Não. Eles tinham não só a influência do Valdemar Costa Neto para aprovar isso daí, essa porcaria. Inclusive tem o vídeo do Bolsonaro falando em fazer uma oposição pacífica e responsável. Mas você tem essa excrescência que é a falta de união em torno de pautas que são completamente relevantes para o país. Tem Podemos, PP, mais centrão fisiológico que o PP não existe. PSB, extrema esquerda, PSD, Kassab, centrão fisiológico, PSDB, tucanada, que adora se vender por um trocado. Esses aí são os mais venais. PT é tudo maluco, mas votou em peso. PV, republicanos. Republicanos, Do Tarcísio. Pois é. Sim. Republicanos, olha só. União Brasil, do Bivar. Aqui em peso. E, para terminar, é isso. Pronto. Mas aí, meus amigos, a gente tem essa excrescência jurídica que basicamente reflete o quê? Com a aprovação deste arcabouço fiscal, o governo ele tem uma meta, ele tem um estímulo, ele tem um incentivo para aumentar a arrecadação. E o que isso significa na prática? Aumentar a carga tributária. E o que isso significa na prática? Aumentar impostos. Ou significa que você, cidadão brasileiro que fez o L, e você que não fez o L, todos nós, pagaremos mais impostos. Ou até com a criação de novos impostos. Estão falando muito sobre a taxação do PIX. Que não é taxação, é imposto sobre o PIX. Falando não, vão fazer. Isso. Os caras estão ali, taxação ou aumento do imposto sobre herança, ITCMD. É tudo. Você que é pobre, a vovó morreu, tio morreu, deixou herança, mãe morreu, pai morreu, você vai ser onerado pelo Haddad e pelo Lula. Por quê? Para pagar a conta, para pagar os 2 meses de férias da magistratura, para pagar o rombo da corrupção até hoje que existe, do Postales, feita pelo PT. Você, trouxa, que vota em esquerdista, vai pagar mais caro para cobrir a corrupção petista dos últimos 15, 20 anos. Você entende como é burro votar em petista? Ou esquerdista em geral? Eles não estão nem aí para o cidadão, eles falam em justiça social para distribuir migalha para vocês.
E eles usam a máquina pública para enriquecer. É simples assim ou não? Bom dia, meu querido Adrilles Jorge. É simples assim, é objetivo assim. É exatamente o esquema de toda a esquerda em todo o país em que ela se coloca como governo. Você aumentar impostos, você sufocar o empreendedorismo, achatar o empreendedorismo com uma série de impostos, de taxações, para estabelecer uma distribuição de migalhas para a população mais pobre, para exatamente a regimentar um público cativo, um eleitorado cativo por causa dessas migalhas, e essas pessoas que recebem essas migalhas não sabem que quem sufocou a possibilidade de ascensão econômica, ascensão social, ascensão intelectual através da educação, ascensão do trabalho através do emprego, foi exatamente esse governo de esquerda. E aí a gente vem, por que esses partidos, entre aspas, de direita e conservadores e liberais, votaram junto desse arcabouço fiscal que, como você bem disse, simplesmente é uma série de aumento de impostos. Você tinha um projeto bom, que era o teto de gastos, e qualquer dono de casa consegue estabelecer o que é o teto de gastos. O que é? É você não gastar mais do que você arrecada. Você tinha a possibilidade, inclusive, de criminalizar um gestor que gastasse mais do que arrecada. Por quê? Você, endividando o Estado, você afugenta o quê? Investimento. Então, o investimento não vem, então não tem o dinheiro. E aí você não tem empreendedorismo, você não tem investimento, e aí o país quebra. Ou seja, é um crime lesa pátria você estabelecer uma gastança total. Esse arcabouço, esse calabouço fiscal faz o quê? Taxa todo mundo, taxa os mais pobres, inibe o cara que quer empreender, ou seja, inibe o empresariado, inibe o mercado de trabalho, inibe, através dessa gastança generalizada, a possibilidade de um investidor investir no Brasil externo. O cara quer fugir, porque eventualmente essa gastança não tem a possibilidade de lucro para empreender. Então, assim, piora a vida de todo mundo. Então, a gente pergunta por que um deputado faz isso. É exatamente por esse esquema desse poder, desse sistema viciado, esse semi-parlamentarismo tosco, que não é presidencialismo nenhum. Você tem 33 partidos que querem fatias do governo, que querem emendas parlamentares. É o deputado que pega o dinheirinho do governo e vai lá na sua... Ainda que não seja corrupto, eu nem dizendo isso. Vai lá, faz um benefíciozinho para sua cidade, para sua região, faz uma média com o seu eleitor, mas no bojo, no geral, destrói o arcabouço do quê? Do próprio país. Destrói a possibilidade de melhoria da economia do próprio país. Então é uma mistura de fisiologismo, de interesse pecuniário daquele deputado e de burrice. Sim, burrice. De falta de percepção do que está acontecendo. E a gente sabe que 80% dos deputados não sabe sequer o que está votando. Entendeu? 9 bilhões de emendas do governo federal, para quê? Para colocar, para molhar a mão de deputado, para molhar a bolsa do deputado, para fazer alguma melhoriazinha na sua região, ou então fazer algum tipo de desvio de verba para o bolso do próprio deputado. E aí o país vai se solapando. Enquanto não houver uma reforma política importante no país, por exemplo, os Estados Unidos tem 2 partidos. Você tem um presidencialismo lá de coalizão, mas tem 2. 2. Republicanos e democratas. Aqui tem 33. Então você coopta financeiramente todos esses partidos, coopta a ignorância de 90% dos deputados para molhar a mão de deputado, para fazer algum tipo de média para sua região, e você destrói a capacidade econômica do país. É uma vergonha. Partido Liberal, Partido Republicano, votar com a esquerda com um projeto para arruinar o país a médio e longo prazo. É uma vergonha, é burrice, é boçalidade. E eles contam com você, eleitor, que não fiscaliza o seu deputado que votou, sei lá, no bolsonarista, no direitista, no conservador, e que o cara vai lá e vota com o PT, subornado pelo PT, para arruinar a sua própria vida. Exato. Então o sistema político brasileiro é podre, é burro, é ignorante e Sim. conta com a ignorância de boa parte do eleitorado que vota e depois não sabe o que aconteceu. E outra coisa, Adrilles Jorge, eu não quero a desculpinha esfarrapada de que foi tudo votado na surdina. Foi tudo muito rápido e acelerado. Na dúvida, é não. Não sim. É isso aí. Na dúvida, votou, se PT você é votou, oposição e você não leu a porcaria do relatório... Se o PT votou e o o PT texto, votou. Sim, vota não, dá o texto certo. foi enviado... Dá sempre certo. O texto muito foi bom enviado 30 minutos antes. Se você é burro, Ô, cara vota com o pálida. PT que funciona. Ah, não, mas tem os destaques. Não venha com tecnocracia pra mim, parlamentar safado. Certo? Outra coisa, Geisiane. Você tá muito soltinho. Eu tô mais hoje. soltinho hoje. Não, mas tá ótimo. Eu vou ficar mais Adorei desbocado. essa versão.
Para Lira, Geisiane Freitas, Vamos lá. com, aspas, maturidade, a Câmara aprovou um texto equilibrado que dá previsibilidade, vai manter segurança jurídica, aperta quando é necessário, Segurança olha jurídica. para a possibilidade de termos investimentos da ordem de 70% quando as metas forem cumpridas e 50% quando não forem. Deixa eu te falar uma coisa. Investimento, aqui é o espírito da Renata Barreto incorporando em mim. Ela é ótima. É meu pau de óculos. Não, é uma expressão, tá, pessoal? Eu não sou grosseiro. Mas eu adoro essa expressão que ela usa. Porque não é investimento. Isso daí é gasto, É gasto. público. Pra que Isso mudar daí um é pra negócio você que tava contratar funcionando, um mais negócio gente. pior? Isso que eu não entendo. É pra porque- você aumentar a máquina pública que já é letárgica, burocrática Isso. e que não demite ninguém. Exato. Estabilidade Ela é um só câncer incha. que corrói o Isso, país, ela só incha. junto com a vitalicidade dos magistrados. Vamos Geisiane lá. Freitas. Olha, o que é interessante é que uma das coisas que era muito elogiada no governo Temer era justamente o teto de gastos. Quando o Temer ele assumiu o governo, porque a Dilma tinha dado a pedalada dela, e aí ele assume o governo, ele consegue passar essa pauta do teto de gastos justamente porque ele não tinha uma preocupação quanto à governabilidade dele. A Dilma tinha, porque o primeiro interesse do político é se eleger e o segundo é se reeleger. Então, o Temer, como não tinha essa preocupação na época, ele consegue passar o teto de gastos, que foi excelente. Eu gosto sempre de fazer aqui o exercício pedagógico para a gente entender o problema. O Estado, ou seja, governo municipal, governo estadual, governo federal, legislativo, executivo, judiciário, todo esse aparato estatal não produz dinheiro. Ele não tem de onde tirar dinheiro. Você daí de casa, você produz dinheiro na sua casa. Se você é cobrador de ônibus, motorista de ônibus, se você é faxineira, se você é operadora de caixa, você produz dinheiro. Você oferece um serviço, te pagam um salário, portanto você produz uma renda para manter a tua casa, certo? O Estado, em nenhuma perspectiva, produz dinheiro. O Estado só gasta. Ele só é um gasto. Por isso que a gente fala tanto que o Estado ele tem que ser o menor possível. O que isso significa? Quanto menos pessoas tiver dentro da máquina pública, melhor. Porque ele não produz dinheiro. Portanto, quem está pagando tudo isso somos nós. Como que a gente paga? Com imposto. E aí, vale ressaltar quais são os impostos. A gente paga um imposto de renda, que é um imposto em cima do dinheiro que a gente recebe. Então, se você recebe a partir de um determinado valor, que é inclusive o que o Lula quer fazer, ele quer abaixar esse teto do imposto de renda para que você que ganha um salário mínimo seja obrigado a pagar um imposto para o Estado. Para quê? Para ele poder passar o arcabouço fiscal dele. Você paga imposto em cima daquilo que você gasta. Veja, você já pagou imposto em cima do seu dinheiro. Em cima daquilo que você gasta, você paga um imposto chamado ICMS e ISS. E você paga um imposto, depois desses dois, você paga um imposto em cima de um bem que você compra, que é o IPTU e IPVA. Ou seja, eu já paguei imposto no meu dinheiro, eu já paguei imposto com o que eu gastei, e aí quando eu compro um imóvel ou um carro, eu ainda sou obrigada a anualmente pagar um imposto para o Estado. Veja, a gente já tem uma série de impostos em cima do que a gente produz para sustentar a máquina pública, para sustentar pessoas que sequer nós elegemos, porque vale lembrar que dentro do Congresso, dentro dos deputados, nós não temos somente as pessoas que nós votamos. O caso do Adrilles Jorge é um excelente exemplo. O Adrilles, ele conseguiu votos, mas ele não conseguiu estar dentro da Câmara dos Deputados por uma questão tecnocrata, por uma questão burocrática. E entraram pessoas que tiveram menos votos do que ele. Ou seja, sequer a lógica da democracia de que o que ganha mais voto entra, funciona nesse país. Porque entraram pessoas que tiveram infinitamente menos votos do que ele. Então, veja só, a gente tem um conglomerado de partidos, que para mim já é um erro, assim, ó, eu repudio veementemente que o país tenha esse tanto de sigla partidária. Isso não existe. Você tem posso que aproveitar esse gancho? Pode Vamos terminar, lá. desculpa. Pode, Olha aí, você fez eu perder a linha. Sim, do partido. Que já é um absurdo, porque é um conglomerado de partidos que você não tem uma ideologia. Então a gente tem, por exemplo, o Partido Republicano, que é o do Tarcísio, que está votando junto com o PT. Olha o nível da loucura, é uma esquizofrenia política nesse país. E eu quero juntar isso. Basicamente é isso. Qual que é a técnica que os caras usam de esquerda? Ou eles fazem um tema sentimentalesco para justificar a invasão ao seu bolso,
para meter a mão no seu bolso, para te roubar, porque o Estado adora roubar, e chama de carga tributária, chama de tributo. Ele ou viés sentimental, justiça social, vamos redistribuir renda. Eles adoram usar isso. Tem que produzir. Não caia nessa. Não caia nessa. Produzir ninguém Senão quer. você é trouxa. Caiu ninguém nessa, quer. é atestado de trouxa. De militante universitário que não sabe nada de fisco. Fisco é a coisa mais bizarra que existe no país inteiro. Mas aí é um pleonasmo, né? Universitário trouxa. A Receita Federal exige que você saiba quanto que você tem que pagar de imposto. Eles não sabem quanto que você tem que pagar de imposto. E se você erra, numa análise que já é difícil fazer, porque aqui a carga tributária e a legislação é cheia de furo e cheia de problema, eles te chamam de sonegador e te colocam na cadeia. Isso aí. Aí vem a liberalzada, os liberais pegam esse tema como sacrossanto, mas a gente sabe que os temas mais caros e importantes da República não são só esses. Marco E Antônio, outra, eu vou colocar aqui um post do Arthur Morrison, meu querido Arthur Morrison. O Arthur é maravilhoso. O incrível caso do país onde os deputados da oposição são da base do governo. Mas não é Palhaço. incrível, não é 118 incrível, isso que eu deputados de partidos de oposição aprovaram nova regra fiscal. É intancável. Se você tira os 118... Não dá pra tancar. Não sei o que é. É do verbo tancar. É tão absurdo. Marco Antônio, você não só consegue um ponto absorver. rapidinho. Um tweet. Vai lá. A questão que se coloca é a Ó, seguinte. só pra falar pro seu, o governo vai arregar... Tiririca votou a favor. Não, o governo vai arrecadar mais dinheiro. Mas a pessoa acha que vai arrecadar mais dinheiro para investir na população e no país. Não! Vai investir no quê? Para comprar mais ainda deputado para votar nas suas pautas esquerdistas e progressistas. Não há nenhuma garantia que esse dinheiro arrecadado a mais no calabouço fiscal vai gerar mais benefícios para você, meu caro consumidor, você, meu caro pagador de impostos. Vai para quem? Para deputado, vai para os 37 ministérios que o governo dobrou em relação ao governo do Bolsonaro, Portanto, vai para a estrutura de Estado, vai para apaniguado do governo, vai para dar mais emenda parlamentar para deputado, para votar com mais pauta esquerdista, ou seja, é um rolo vicioso que vai aumentando sua máquina de Estado e tirando o seu dinheiro, pobre trabalhador pagador de impostos, e vai te dar a possibilidade de um salsichão, uma marmita com arroz e feijão, para depois você votar naquele que inibiu a sua capacidade de ascensão social, intelectual e financeira. É isso, querido. E isso só prova aquilo que a gente sempre fala, né? É carimbo de trouxa na cabeça. Minha querida Duda Campopiano, eu fiz uma conta rápida aqui, posso estar errado, mas se esses 118 votassem contra, daria 226 contra versus 254 a favor. Não passaria. Não, passaria... 257 no é perfeito, 258, né? É isso, 257, 513, perfeito. Daí você olha só que fenômeno interessante. Se a gente tivesse uma oposição articulada, a gente conseguiria retomar não só o equilíbrio fiscal, mas as nossas liberdades. Pois é. Mas essa história de, elegemos um congresso de direita foi a maior mentira que contaram pra você. Tá? Foi a maior mentira que podiam ter te contado. Não elegemos um congresso de direita. Elegemos pessoas do PL. Elegemos pessoas do Republicanos. É bem diferente, né? O Republicano estava lá votando junto. Inclusive, se as pessoas se guiassem com essa métrica que o pessoal já citou aqui, se o PT e o PSOL votaram a favor, vote contra, tanta coisa teria sido evitada. Leis absurdas, leis extremamente feministas, a AG vai sentir essa. Lei de violência psicológica contra a mulher, lei de violência política contra a mulher. Esses absurdos feministas não teriam sido aprovados se seguissem essa lógica. Pô, se o PT votou, então é porque não presta, então vamos votar contra. Mas não. Não, porque nós temos que ser tranquilos, nós temos que ponderar, temos que ser uma oposição passiva, omissa, que não resolve nada. É isso que estão sendo. O Marco, no começo, falou que antes o Congresso supervisionava, né, os gastos fiscais. E agora o próprio Congresso votou para abdicar dessa responsabilidade. Basicamente foi isso. O Congresso lavou as mãos. Tirou o próprio poder. Exatamente. E eles têm feito isso, quem dera fosse só na questão econômica. Eles têm feito isso com tudo. Tem deputado sendo preso por nada e eles estão quietinhos, né? Tem deputado sendo caçado por nada e tá todo mundo quietinho. É um absurdo.
Mas eu tenho uns pontos aqui que quando a gente fala que PT e PSOL, essa galera toda são comunistas, a base deles diz que a gente é louco do chapéu de alumínio, o fantasma do comunismo. Eu vou ler aqui 3 tópicos que o Marx e o Engels citam no Manifesto Comunista. Maravilhosa. Segundo, eles têm uma lista de 10 tópicos, chega numa parte do manifesto, eu não me lembro qual capítulo que é, eu acho que é no segundo. Eu acho que é no segundo. Tem uma lista com 10 tópicos de medidas que devem ser tomadas para ajudar na implementação de um socialismo que levaria a um comunismo. O segundo tópico é imposto fortemente progressivo. O terceiro tópico é abolição do direito de herança. O quinto tópico é centralização de todo o crédito nas mãos do Estado. Então não tem como dizer que os caras não seguem esse molde defasado, socialista, comunista, planejado em 1800 por um branquelo. Um branquelo que não teve um pingo de sucesso na vida. Né? Porque eles falam tanto da supremacia branca patriarcal, mas estão seguindo um homem branco. Você não sabia disso? Não. Ele inclusive era negro. Ele era negro, né? E eu anotei uns outros pontos aqui que eu quero abordar, para eu não esquecer, eu anotei. O projeto que foi aprovado, o calabouço que foi aprovado, ele tem algumas alterações feitas por um deputado que chama Cláudio Cajado, do PP. E algumas dessas alterações deixam o projeto pior do que ele era antes, né? A galera de centro tá falando que não, porque ele melhorou, ele aprimorou o projeto. Não, ele deixou pior do que era antes, tá? Um desses pedaços é, por exemplo, permite que o governo ele use os gastos de 2023 para basear um aumento nos gastos de 2024. Ou seja, eles já explodiram o teto já foi lá em cima, já vai gastar muito mais do que o necessário, do que o que era permitido, e isso vai justificar que a partir do ano que vem o gasto seja maior ainda, vai ser maior do que o que o próprio Ministério da Fazenda do Lula estabeleceu. Então, parabéns, Cajado. Outro ponto é que, vamos supor que o governo teve um déficit de quase 30 bilhões. O máximo é 28,8. Então, vamos arredondar, quase 30 bilhões. Você está devendo 30 bilhões? Não tem problema, você cumpriu a meta fiscal, né? É isso que esse projeto, basicamente, ele implica. Esse projeto, essas alterações feitas pelo Cajado implicam que, mesmo que o déficit, mesmo que a dívida esteja batendo 20,8 bilhões de reais, tá tudo certo, tá cumprindo a meta fiscal. Agora, Duda, a questão que se coloca é a seguinte, a gente tá metendo pau em deputado, em partido aqui, mas a gente viu, aqui o chat vai me bater, o Bolsonaro, esses dias, dizendo o seguinte, não, a gente vai ajudar o governo, a gente vai votar, por exemplo, o arcabouço fiscal. Se o Bolsonaro, que é o líder do PL, se o Tarcísio, que é o líder dos republicanos, não falam nada, diz que estão ajudando o governo, então como é que a gente vai cobrar de deputado? É muito Ou seja, complicado. não tem liderança no país estabelecendo uma oposição firme ao PT. Tudo que o PT coloca como votação é errado. Vota contra o PT que dá certo. Não tem liderança, porque não tem lealdade. Não existe uma lealdade a uma determinada perspectiva política. Esse que é o problema. Isso fica mais confuso ainda quando você vê o Bolsonaro falando pra votar a favor, mas tem galera do Bolsonaro votando contra e galera que não era bolsonarista votando a favor. E deixa eu só trazer um último tópico que eu anotei, que eu acho que é o pior de todos, que é você não pode imputar, por exemplo, Lula por irresponsabilidade fiscal. Acabou. Né? Ele pode estourar o teto. Ele pode ser empichado, ele pode estourar o teto, ele pode ultrapassar o limite de déficit, ele pode gastar dinheiro que ele não devia. Acabou. Esse projeto não contempla você imputar a ele o crime de irresponsabilidade como foi a Dilma fiscal. Rousseff. Exatamente. Exatamente. Ou seja, não dá pra impeachment o cara. Não dá. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode gastar o dinheiro que ele quiser, aonde ele quiser, da forma que ele quiser, dever o quanto ele quiser e nada acontece com ele. E a base bolsonarista, a base do PL, votou a favor disso. Eduarda, nunca mais você vai ouvir falar de mensalão. Por quê? Você pode gastar o que você quiser, quando você quiser, como você quiser. No bolso de deputado, no bolso de partido, não precisa de propinoduto mais, da Odebrecht ou de empreiteiras, não precisa de corrupção
Porque a gastança, a boiada estourou. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Você vai, a corrupção é institucionalizada. Acabou. Porque um projeto desses, ele obriga o governo a gastar mais. É isso aí. Não é tipo, ó, você pode até ele pegar tem um mais. piso Ele que eles chamam. Ele obriga Ele você tem, a gastar ele tem, mais. isso eu critiquei logo no começo da proposta, que é o piso de investimento que eles chamam. Que de investimento não tem nada. É o piso. O problema é o piso, porque o piso cresce. Você tem que aumentar. O piso cresce, você tem um Estado que vai crescer. Você é obrigado a gastar, é uma coisa horrorosa. E sabe o que é interessante? Os esquerdistas, comunistas e socialistas piram quando o piso cresce. Tenha certeza disso. Podemos mudar a pauta? Diga, Geisiane, você ia falar alguma coisa? Eu quero falar um negócio que ele fala, o Arthur Lira falou que ia trazer estabilidade jurídica. O que traz estabilidade jurídica no nosso país não é isso. É menos nosso Estado, não é problema mais. tá lá no STF, não tá no arcabouço fiscal. Exato, e é menos Estado na vida do cidadão. Não, vamos trazer mas nesse momento estabilidade eu acho jurídica. que ele só tá falando um monte de coisa aleatória. O Arthur Morrison foi perfeito no post dele. 118 deputados da oposição votando junto com a base governista. Não, esse que é o Estado que a gente tem. Esse é o Congresso de Direita. Vamos dar um agradecimento aqui do coração. Republicanos, obrigado. Valdemar Costa Neto, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Todos os esquerdistas, os neo-esquerdistas. Agora da o República. Pix vai ser tributado. Isso, aí vai ser uma ITCMD delícia. vai aumentar. Imposto de renda vai aumentar. Vai tudo aumentar. E obrigado. Obrigado porque a gente estava louco para financiar o Lula. Era o que a gente mais queria. Eu acordo todos os dias pensando em pagar mais imposto pro Lula, pro Haddad, pra Gleisi Hoffmann, pra Janja toda essa viajar. turma da festa comunista. Lula, entre na minha casa e assalte toda a minha família, por favor. Não é assalto, é legítimo. O dinheiro é do Estado. É a máquina coercitiva comunismo, estatal. seu dinheiro agora é coletivo, meu amor. Exatamente. E quando o Bastiat chama imposto de espoliação, dizem que ele tá exagerando. Isso. Que maravilhoso isso. A gente Vamos é bem lá. libertário hoje. Hoje a né? gente tá... Não, mas quando fala de bolso, todo mundo devia virar libertário Pois é. quando mexe no bolso. É óbvio. Não, e vira, né? E vira. Porque você vê, tem uma classe gigantesca, né, de pessoas que estão estudando direito. O sonho dessas pessoas, infelizmente, são a realidade brasileira. É virar servidor público. Porque o empreendedor é sufocado. Eles Você têm nunca essa... vai ser demitido na tua Você vai vida, ser empresário. garantido. O empresário do Brasil paga 3 vezes o salário de um funcionário em imposto. O empresário tem um problema sério para abrir uma empresa. O empresário paga 60% de imposto para o Estado. Quem que é doido de ser O empresário? funcionário público tem O auxílio empresário que eu tô total. falando é dono de boteco, padaria, mercadinho de esquina. Ou seja, ninguém quer empreender, todo mundo quer ser, quer o quê? Quer viver do Estado, já que o Estado arrecada o dinheiro de todo mundo, suga de todo mundo. É por isso que o país nunca vai pra frente. outra um país coisa. sem empreendedorismo, ele nunca vai funcionar. Por quê? Como a Geisiane diz, Estado não gera dinheiro, mas ele quer sugar o pouco que as pessoas geram pra ferrar com a população. E outra coisa, amiguinhos da oposição, essa pauta é imoral e irresponsável. Não tem nada de oposição moralmente responsável nesse quesito.